Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central de cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Potiguar Notícias. Eu estou aqui com Laíse Trindade, especialista em nutrição funcional, né? E no segundo bloco nós vamos receber a Lana Souza, que vai falar sobre equidade de gêneros e valorização da mulher no mercado de trabalho. Antes da gente começar o nosso quadro de entrevistas, eu gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores de todos os veículos de comunicação que transmitem o sinal do Potiguar Notícias por todo o estado. Afinal, são mais de 60 municípios que recebem informação de qualidade, né, todos os dias. Deixa eu destacar aqui para vocês, né, quais são os veículos de comunicação que transmitem o nosso sinal. O Potiguar Notícias TV Web, a TV digital do Potiguar Notícias, TV Natal, canal 12 da NET e 108 da Cabo Telecom, Cena TV, Rádio Rural FM, 105 FM, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores,
FM Executivo, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimacaú FM, Guairás FM e Rádio Goianinha Web, a rádio educativa de Goianinha e TV Rádio Goianinha Web. Sejam todos muito bem-vindos. O Potiguar Notícias, primeira edição, começa agora. Quero falar hoje sobre nutrição funcional, o impacto da boa alimentação na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E para trazer essa temática, contextualizando os desafios da vida moderna, afinal de contas, hoje nós temos de tudo muito, não é mesmo, Laís? As muitas demandas, um estilo de vida agitado, o sedentarismo, a própria alimentação extremamente contaminada. Então, são muitos pontos a serem observados para que a gente possa, sim, cuidar da nossa saúde, ter mais qualidade de vida, viver mais e melhor. Para falar sobre essa temática, eu gostaria de dar as boas-vindas a Laís Trindade, especialista em nutrição funcional. Seja bem-vinda, Laís. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá Kênia. Olá a todos os telespectadores. É uma satisfação imensa estar aqui, e falar sobre um tema tão relevante. Então, agradeço imensamente o convite. Maravilha. A pandemia nos colocou em xeque, de fato, a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, como nós estávamos no modo automático, trabalhando, comendo de forma muitas vezes equivocada, além disso associada à falta da atividade física regular e o resultado disso tudo, índices cada vez mais crescentes de sobrepeso, de obesidade e das comorbidades. Então, a pandemia acendeu uma luz de alerta, não é mesmo, Laís? Fala um pouquinho a respeito. Verdade. Na verdade, eu acho interessante a gente iniciar trazendo o conceito de saúde, que segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode só pensar numa pessoa que tem um diagnóstico fechado, de alguma doença, alguma comorbidade, como as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, a hipertensão, o próprio câncer, que, como você falou, realmente essas comorbidades vêm aumentando, de fato, em nossa sociedade. Então, assim, diante do nosso contexto, muitas vezes o nosso estilo de vida, o nosso ritmo de vida muito acelerado, a gente acaba negligenciando, a nossa saúde, negligenciando a nossa alimentação. De fato, o índice, das pessoas realmente com o sedentarismo vem aumentando e isso reflete diretamente na nossa saúde, nesse contexto atual. Dentro dessa perspectiva, Laís, a nossa alimentação pode ajudar a desenvolver um contexto novo dentro de toda essa problemática que a gente vive. Afinal, nós somos multitarefas, a nossa rotina é muito agitada, o corre-corre do dia a dia. Como nós podemos começar a mudar alguns hábitos no nosso dia a dia e trazer isso para a nossa realidade, para a nossa rotina? Excelente pergunta, Kênia. A nossa alimentação, a gente precisa realmente avaliar e olhar para a nossa alimentação como, de fato, um contexto, trazendo esse contexto de saúde, Porque, diante do ritmo de vida acelerado, como eu falei, a gente acaba negligenciando e aí a gente busca uma alimentação mais fácil, Exato. Ou seja, um aumento aí de produtos industrializados e isso diminui, de fato, os nutrientes que a gente ingere. E eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Isso. E a gente como precisa... se fosse um carro, Se a gente começasse a fazer aqui um parâmetro, pegasse um veículo que precisa colocar um combustível de qualidade, o nosso corpo é tal qual. Exatamente. E o nosso combustível, ele vem o combustível do nosso corpo, da nossa saúde, vem de fato da nossa alimentação, dos nossos nutrientes. Então, trazendo realmente a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, é extremamente importante a gente focar numa alimentação de fato saudável, para que a gente possa ter os nutrientes certos, para a nossa máquina. Exato.
Então, você está trazendo aqui para a gente a influência da saúde física para a saúde mental. Qual é a relação existente? Isso é de extrema importância porque o nosso país, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo e é o mais depressivo da América Latina, né? E também com a pandemia, o que é que a gente observou, o que é que os dados e a ciência observa? Que também a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né? Pensando aqui nessa questão do ritmo de vida acelerado também profissionalmente falando, também é bem crescente. Então, assim, a gente de fato precisa, obviamente, trabalhar o nosso corpo físico, mas existem nutrientes que são essenciais, por exemplo, para a nossa saúde mental, né? Para síntese, para realmente produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, né? Que está muito relacionada com o bem-estar, com o humor, né? Então, realmente, a gente pensar na questão da ansiedade, da depressão, é importante a gente trazer, né, nutrientes que são importantes, vitaminas e minerais, né? Assim como a dopamina, que está muito relacionada com a motivação, né? Então, realmente, a nossa alimentação, pensando tanto para o nosso corpo físico, mas também para a saúde mental, é de extrema importância. Dentro desse processo, a escolha dos alimentos, né, na hora que nós estamos lá no supermercado fazendo as escolhas, como nós podemos proceder para fazer boas escolhas, né? Qual é o básico de uma alimentação equilibrada? Como é que nós fazemos essas pequenas mudanças, Laís? Keina, eu adoro a seguinte frase, e aí você, telespectador, pode usar na sua vida, na sua rotina, que é: desembale menos e descasque mais. Excelente. Ou seja, quando a gente está diante, né, de uma prateleira no supermercado, quando a gente observa um alimento e a gente vê a validade muito elevada, o que é que aquilo quer dizer? Que tem muitos aditivos químicos. E para o nosso corpo, a gente não processa esse aditivo químico. E isso não representa saúde. Então, realmente, descascar mais, ou seja, de fato, ter um padrão alimentar com mais vegetais, com mais frutas, com mais grãos, fontes de gorduras boas, né? Como, por exemplo, o azeite, os peixes, né? O frango. É, de fato, muito mais interessante quando a gente pensa na saúde como um todo. Exato. E a farinha branca, nem pensar. Nem pensar. Realmente evitar ao máximo. Fazer escolhas inteligentes. Exato. A farinha branca é o sal, né? E o açúcar juntos ali num produto que não traz muitas vezes nenhum benefício. Exatamente. Só problemas a médio e longo prazo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as estratégias nutricionais para adotar em nossa rotina, né, e fortalecer a nossa saúde e o nosso bem-estar. Quais são as estratégias que você indicaria, principalmente nesse momento em que todos nós estamos precisando fortalecer o nosso sistema imunológico, visto que a pandemia ainda está em curso e nós não sabemos, né, até quando nós vamos conviver com esse problema. Exatamente. O nosso sistema imune, ele de fato, ele precisa ser fortalecido, né? Estando ou não numa pandemia, a gente precisa fortalecer o nosso sistema imune, fortalecer o nosso corpo, né, como um todo, fisicamente e emocionalmente. E realmente, a estratégia nutricional mais inteligente, mais eficiente, para que a gente possa realmente pensar em saúde, é o que a gente chama de dieta do padrão mediterrâneo. O que é isso? Né? É, de fato, você ter em sua rotina, em sua alimentação, um quantitativo maior de frutas, de vegetais, né, de realmente fontes de gorduras boas e diminuir cada vez mais alimentos processados. Porque, como você bem falou, né, a questão da farinha branca, do açúcar e da gordura trans, isso não vem da natureza. Exato. Isso realmente vem da indústria alimentícia, né, que descobriu aí que realmente isso pode, de fato, até viciar o nosso paladar, viciar o nosso cérebro. Vicia de fato, para que a gente realmente possa cada vez mais ir atrás e em busca desses alimentos. Mas quando a gente pensa em saúde, é o que menos a gente deve consumir na nossa rotina. E um dos cuidados bem pertinentes nesse processo de reeducação
né, de investir na saúde, cuidar da alimentação, prioritariamente quando se tem crianças, idosos, né, adultos que já têm algum tipo de problema em casa, é justamente se atentar também para a qualidade dos alimentos reais, dos alimentos verdadeiros, os alimentos orgânicos. Isso. Né? O que você teria a acrescentar aqui para a gente sobre esse ponto, visto que o alimento que deveria ser bom hoje está contaminado? Exatamente. Na verdade, né, infelizmente, no nosso país, assim, as normas, né, as leis com relação à alimentação orgânica acaba permitindo o uso, por exemplo, de vários aditivos, né? E aí o que é que a gente observa? Quanto mais aditivo a gente coloca numa alimentação, menos nutrientes ele tem. Então, isso não vem só do alimento físico, vamos dizer assim, ele vem desde o solo, né? Então, realmente é buscar, uma dica que eu dou, né, para os meus pacientes e agora para os telespectadores, é de fato buscar os agricultores locais, né, que realmente plantam, tem esse plantio orgânico. Por quê? Quando a gente fala em uma alimentação mais orgânica, em frutas e vegetais orgânicos, isso quer dizer para a gente, para o nosso corpo, o quê? Mais nutrientes. Né? Então, isso realmente está diretamente relacionado à saúde, à qualidade de vida e ao bem-estar e também à longevidade. Né? Hoje em dia, é aquela história, a gente sabe que vai envelhecer, mas todo mundo quer envelhecer de forma saudável. Exato, exato. Né? E a gente precisa trabalhar muito com a prevenção e não com o tratamento de doenças. Exatamente. E hoje não faltam opções, né? Temos aí as hortas, Isso. os agricultores, os assentamentos que produzem o alimento orgânico e entregam em nossa casa, Exatamente. enfim. Então, cultivar o hábito, né, de se alimentar bem e educar os nossos filhos desde cedo, para que eles possam também fazer boas escolhas, é o caminho para uma vida mais saudável, Exatamente. né, mais longa. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, Laís, qual é a relação da saúde mental, do bem-estar, né, e o intestino? Me fala um pouquinho sobre. Vamos lá. Esse tema realmente é uma temática, né, bem interessante, bem atual, mas que os estudos mostram que realmente existe uma íntima relação entre intestino e cérebro, né? Porque o que é que acontece? O nosso intestino, ele é povoado por bactérias, né? E lá no intestino também nós temos redes de neurônios, né? Tanto é que muitos chamam o nosso intestino como o segundo cérebro. Exato. E isso quer dizer o quê? Que dependendo de como está o seu intestino, né, que muitos chamam de flora intestinal, né, que é a microbiota intestinal, isso vai interferir no comportamento. Então, hoje em dia, se você quer prevenir ou tratar, né, um paciente, ou se você que está ouvindo, né, se você tem uma ansiedade, se você tem um quadro depressivo, não só observar a questão farmacológica, Sim. mas também o nosso intestino. E como é que eu faço isso na prática? É, de fato, investir em alimentos saudáveis. Por quê? Porque o nosso intestino, a nossa microbiota, ela é modulável, ou seja, ela pode ser alterada e uma das das nossas escolhas. Exatamente. E uma das formas que a gente altera o nosso intestino, essas bactérias, é através da alimentação. E a fibra, nesse caso, é o alimento mais rico, né, e funcional para Exatamente. o intestino, Exatamente. o bom funcionamento do intestino. Exatamente. Fala pouquinho, Laís, a respeito da importância das fibras no processo de desintoxicação, de emagrecimento, de saúde e bem-estar. Quando a gente pensa em intestino, ou seja, em saúde intestinal, a gente precisa dar substrato, ou seja, a gente precisa dar a alimentação adequada para que as bactérias benéficas, elas se proliferem. Exato. E a gente faz isso através do consumo, por exemplo, de fibras, né? Então, nos vegetais nós encontramos fibras, nas frutas nós encontramos fibras, né? E hoje nós temos no mercado também, que são os chamados probióticos, né? Que a gente pode introduzir na nossa alimentação. Na verdade, o pré-biótico, qual é a diferença entre pré-biótico e probiótico, né? Já que é um termo bem usual hoje em dia, né? As pessoas são muito curiosas. Exato. E gostam de pesquisar. O probiótico em si, ele é a bactéria viva, é o organismo vivo. E o pré-biótico é, de fato, o que vai dar o alimento, é o alimento em si, para que haja uma proliferação, um aumento dessas bactérias boas, e aí a gente possa ter uma saúde intestinal, possa pensar realmente em numa
desinflamação no nosso corpo, e aí é o que eu costumo dizer, um corpo inflamado, ele não tem saúde. Então, se você quer emagrecimento, desinflame seu corpo. Se você quer saúde mental, desinflame seu corpo. Se você quer ter saúde como um todo, desinflame seu corpo. E a desinflamação inicia, né, pelo trabalho no intestino. Também, no caso. Exatamente. E como existe essa íntima relação entre intestino e cérebro, né, então as partículas também chegam lá no nosso cérebro. Tanto as partículas que são, as moléculas que são neurotóxicas, como também as moléculas benéficas, né? Então, pensando em saúde física e mental, cuide do seu intestino. Excelente dica, vai para todas. Principalmente as mulheres, né, que têm maior propensão a desenvolver a constipação, enfim. E dentro ainda dessa temática, Laís, qual o papel dos suplementos alimentares? Como nós podemos, de fato, escolher bons suplementos, fazer uso de forma adequada, né, de acordo com a nossa real necessidade, e não ficar aí comprando de forma desordenada, tomando tudo que indicam, que é o que acontece muitas vezes com a pessoa desinformada? Excelente pergunta. Por quê? Eu costumo dizer que comece pelo básico e faça o básico bem feito, né? E o básico bem feito é, de fato, a nossa alimentação. A suplementação, ela só vai surtir efeito, ou seja, só vai ter, de fato, um efeito benéfico se a gente fizer o básico bem feito, né? E o básico bem feito, gente, é a alimentação, é a hidratação, né? Para que realmente, dependendo dos sinais e sintomas, né, como quando a gente pensa em saúde intestinal, né, se a pessoa é mais constipada ou se ela é uma pessoa realmente mais diarreica, aí a gente pode introduzir sim esses suplementos, modular para que a gente possa modular essa microbiota, né, e interferir na saúde sistêmica. Então, suplementação é importante? Sim. É para todo mundo? Não. Por quê? Porque a gente precisa avaliar cada caso, né? E pensar sempre nesse básico bem feito, como a gente vem falando aqui desde o início. Uma alimentação mais de padrão mediterrâneo, frutas, vegetais, alimentação orgânica, né? Hidratação, exercício físico, porque nós somos sistêmicos, né? E a gente precisa colocar a nossa máquina para funcionar. Bem. Exatamente. E o interessante também, dentro desse contexto ainda da pandemia, eu estava até dividindo com você nos bastidores um pouco do meu histórico. Na primeira onda da pandemia eu perdi peso, na segunda onda ganhei uns quilinhos. Mas essa é a realidade de muitas pessoas, né? A pandemia deixou aí um saldo negativo na balança para muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças. O que fazer para perder aquele quilinho extra que a gente ganhou na pandemia? Olha só, o que fazer? Primeiramente, focar numa alimentação mais saudável, de fato, diminuir os embutidos, diminuir realmente alimentos industrializados, voltar para a rotina de exercício físico que ainda não voltou, né? Não adianta eu como nutricionista, eu não posso só focar na alimentação. A alimentação é extremamente importante, sem dúvida, mas a gente também precisa trabalhar o movimento, né? Realmente fazer exercício físico, a gente precisa também observar como está o sono, né? O sono reparador é extremamente importante quando a gente pensa em emagrecimento, né? Porque quando a gente tem um sono desregular ou uma privação de sono, o nosso corpo tende a querer alimentos mais palatáveis. Isso quer dizer o quê? Com mais açúcar e mais gordura, né? Então, uma pessoa precisa primeiro desinflamar o corpo. E a gente desinflama realmente com alimentação, exercício físico, regulando o sono. As gestões das emoções também é extremamente importante. Está diretamente ligado. Está diretamente ligado, exatamente. Então, é trabalhar principalmente esses 4 pilares. Excelente. E dentro dessa perspectiva, Laís, se a gente for pensar em emagrecimento saudável, mais vale o caminho certo do que a fórmula mágica, né? E hoje nós temos muitas fórmulas mágicas e não existem facilidades. Quem quer, de fato, passar pelo processo de mudança, né, corporal, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, de fato tem que começar por uma boa alimentação, trabalhar o exercício físico também com orientação do seu profissional de saúde e, quem sabe, a suplementação também como uma parte desse processo tão importante, né,
que é justamente a gestão do nosso corpo. Nós temos que gerir o nosso corpo, a nossa máquina. E para a gente falar sobre água, ingestão de água, qual é o ideal? Existe aquela máxima que fala, tome 2 litros se você é adulto, mas não é bem assim. Cada organismo tem uma necessidade. Como é que nós podemos calcular isso no dia a dia? Na verdade, quando a gente diz assim, né, quando a gente lê a questão dos 2 litros, né, é pensando na média, né, vamos dizer assim. Mas o ideal é fazer, sabe o que, gente? Você subir na sua balança, saber exatamente o seu pezinho e você pode multiplicar por 35 ml. E aí, a quantidade que der é a quantidade mínima que você deve ingerir de água, né? Então, esse é o cálculo correto. Cada quilo de peso, 35 ml de água. Isso. É a ingestão É a ideal ingestão mínima. Né? E a gente que vive numa cidade extremamente quente, né? A ingestão de água é sempre bem feita. Os chás, os sucos, enfim. Eu conversei agora, né, com Laís Trindade, especialista em nutrição funcional. Falamos sobre a importância da qualidade de vida, do bem-estar, para reforçar a nossa saúde, né, diante desse contexto que nós vivemos atualmente. Eu gostaria, Laís, de abrir agora o espaço para que você possa, né, deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, né, e também divulgar as suas redes sociais. Você faz um trabalho incrível de divulgação de conteúdo de qualidade que pode, de fato, né, mudar o estilo de vida e o bem-estar de muitas pessoas. Gente, a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a seguinte. Eu costumo dizer uma frase que eu acredito verdadeiramente, que é: saúde é o nosso maior ativo. Ou seja, eu não sei qual é o seu objetivo de vida. Por exemplo, muitas vezes o seu objetivo de vida pode ser alcançar metas ousadas profissionalmente. Um exemplo. E aí você não olha para a saúde como um ativo. Porém, para você alcançar qualquer meta de vida, você precisa ter saúde. Exato. E principalmente, para você usufruir dos ganhos, você precisa também ter saúde. Né? Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é @LaísTrindadeNutri. Né? Vocês serão muito bem-vindos. E eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? Abrir esse espaço aqui, essa oportunidade e conversar de um tema tão de extrema relevância. Exato. Né? Dentro do nosso contexto, então, nunca foi tão relevante. Não é verdade, Laís? Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Nós agora vamos para um rápido intervalo comercial. Em instantes nós voltamos falando sobre a equidade de gênero e a valorização da mulher no ambiente de trabalho com a empreendedora social Lana Souza. Até já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas.
São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Voltamos agora com o segundo bloco do Potiguar Notícias, primeira edição. E aqui ao meu lado nós temos a empreendedora social, psicóloga, gestora de pessoas, Lana Souza. Seja muito bem-vinda, Lana. Olá, Kênia. Obrigada pela oportunidade, também para saúde dos ouvintes, né? E também a TV Potiguar Notícias. É uma honra estar aqui hoje. A honra é nossa em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Vamos conversar um pouco sobre a valorização da mulher no mercado de trabalho, a importância da equidade de gêneros. Nós vivemos mesmo diante de uma luta histórica no qual o empoderamento feminino nunca foi tão disseminado, ainda alguns desafios, como, por exemplo, os salários diferenciados para mulheres e homens, hoje ainda, mesmo diante de tanta conquista, diante de tanta luta. Dentro dessa perspectiva, Lana, dos desafios que a mulher ainda enfrenta no mercado de trabalho, como é que nós podemos, de fato, abraçar a bandeira do empoderamento feminino? Por que ela é tão necessária para a equidade de gênero? Então, Kênia, empoderar, basicamente, de uma maneira simples para colocar aqui, é o fato da pessoa tomar posse, ter domínio da sua vida. E ela poder participar de assuntos que são específico para ela, que traga benefícios para ela, Então, isso é fundamental, que ela se aproprie disso, e isso passa, de certa forma, a gente vê que cresceu muito essa consciência coletiva entre as mulheres. Exato. Então, a gente acaba falando muito de empoderamento feminino, E elas percebem que elas precisam estar nesses locais, nesses debates, instigando e trazendo essa temática, que é extremamente importante para que ela tenha lugar e visibilidade, não se deixando inferiorizar pela essa questão do gênero, E aí a gente chega na questão da equidade de gênero, que Exato. é extremamente importante. Explica para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que é a equidade de gênero, E por que hoje, mesmo diante de tanta conquista, ainda é tão relevante essa temática? Quais são os desafios que a mulher ainda encontra no mercado de trabalho? Geralmente as pessoas falam muito, a gente fala no senso comum de igualdade de gênero, mas a palavra mesmo que está lá na Agenda Global para 2030 da ONU, fala-se muito da questão da equidade de gênero, que é justamente você ter essa balança entre os gêneros, Porque se fosse só igualdade, digamos assim, uma imagem muito interessante que circulou na mídia, você colocar, tem um muro e tem lá uma pessoa bem baixinha e outro alto, ele consegue enxergar além desse muro. E as pessoas que estão ali, se você colocar algo embaixo dos pés dela, um tablado, ainda não consegue alcançar na mesma altura. Alcançar na mesma altura,
Então, a equidade não é igualar de uma maneira geral assim, mas é dar oportunidade que essa pessoa possa também ter essa visibilidade, né? Excelente. E hoje, se nós pensarmos num cenário, no mercado, praticamente 50%, né, dos profissionais ativos são mulheres. Então, as mulheres têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Mesmo assim, as disparidades ainda existem. Né, para se comparar, né, dentro dessa perspectiva, algumas pesquisas ressaltam que o rendimento do homem é, de fato, superior ao rendimento da mulher. O rendimento da mulher chega a 70% do que um homem recebe. Olha só que disparidade. Além disso, tem as questões hierárquicas, né? Os cargos de liderança, os cargos de chefia, predominantemente, hoje, ainda são ocupados pelo sexo masculino. E diante de tantos desafios, Lana, né, impostos pelo mercado de trabalho para as mulheres, o que é que você tem a nos colocar? Que realidade é essa, né, que a mulher sente na pele, no dia a dia, no seu ambiente de trabalho? Certo. De acordo com o Fórum de Desenvolvimento Mundial, agora em 2019, né, é algo recente, inclusive, ele coloca alguns aspectos, né? Começa aí pela questão salarial, né? Você vê que mulheres ganham cerca de 60% do salário do homem, as brancas, porque as negras não chega nem a 1%. Chega a 40% do salário, né? Então, a gente vê aí também a questão da maternidade, que é complexo. De acordo com o IBGE, as mulheres gastam aí cerca de 24 horas com atividades da casa, quando o homem chega aí no máximo umas 11 horas. Isso também é um dificultador, né? Dificultador. Tem a síndrome da impostora, né? Mulheres, muito cuidado com isso. Que atinge predominantemente as mulheres. O que seria a síndrome da impostora, Lana? Exatamente, mexe com a autoestima dessa mulher e ela não se acha capaz de competir de igual para igual. Talvez competir não seja a palavra mais apropriada, mas que ela se posicionar com o homem no mercado de trabalho, né? Então, a gente vê aí a questão do homem, eles veem uma vaga e eles vão lá, mesmo que eles não cheguem a 60% dos requisitos que está sendo exigido ali. Mas a mulher, ela já não se aventura a isso. Ela acha que ela não é capaz. Então, essa síndrome da impostora... Ela duvida mais da capacidade. Exatamente. E, além disso, também tem a questão do assédio no ambiente de trabalho, que é algo também grave. A gente vai ter aí o assédio tanto sexual como moral, né? Exato. Também. São os desafios que essas mulheres enfrentam no mercado. Mas essa coisa está avançando, tem melhorado muito, né? E a gente vê, eu acredito que uma das coisas que se falam muito é que política é coisa para homem, né? E a gente vê as mulheres hoje mais na política, porque passa por políticas públicas essa questão, né? Exato. De inserir mais mulheres no mercado de trabalho e tudo mais. E eu acredito, só para vocês terem uma ideia, né? Das 27 unidades da federação, só um estado tem uma mulher governadora, que é o nosso, né? Isso aí, eu acredito que as mulheres do RN meio que entenderam já o recado da equidade de gênero, né? Do empoderamento feminino. Elegemos uma mulher. É verdade. Dentro dessa perspectiva, dessa temática, a Lana, ela tem um projeto de impacto social extremamente relevante para esse contexto aqui na nossa região. E qual seria o propósito do seu projeto? Qual o objetivo? Como você vai trabalhar a valorização da mulher aqui na nossa cidade e na nossa região a partir desse projeto de impacto social, Lana? Ok. Esse projeto, o propósito dele é exatamente empoderar as mulheres, né, em vulnerabilidade social. E que elas percebam que elas podem estar nesses locais, que elas tenham voz, que elas tenham visibilidade
e que possa atuar nesse mercado de trabalho, né? Isso conta com a ajuda de uma plataforma web, né? E que a gente faz aí esse trabalho de conscientização. Passa muito pela questão da educação, de conscientizar essa mulher, né? Para que ela possa estar mais no mercado aqui no RN, né? Basicamente, a gente pretende avançar isso, mas a gente inicia aqui no nosso estado esse desafio com esse projeto com mulheres. Então, o primeiro grande ponto nesse processo de valorização da mulher é a própria conscientização da mulher sobre o seu lugar no mercado de trabalho. Exatamente. Né? E a partir dessa conscientização, ela tem instrumentos, né, para que possa, sim, se recolocar em ambientes que valorizem a equidade de gênero, que eu acredito que seja a proposta do projeto que você está encampando, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E por ser um projeto de impacto social, ele difere um pouco dos negócios tradicionais, né? Porque o foco está, de fato, nesse impacto que causa na sociedade e nessas mulheres, né? E segue aí uma linha buscando cumprir essa agenda global até 2030, que é a questão da equidade de gênero. Existem aí os 17 objetivos, né? E um deles é a equidade. Do desenvolvimento sustentável, um deles é a equidade, e o 8 também, que fala do trabalho decente, que é extremamente importante. Que tem correlação, não é, Lana? Sim, tem total correlação, porque acaba tendo subempregos, essas mulheres, quando elas não sabem do seu valor e da sua posição, né, no mercado. Exato. Então, todo esse trabalho de conscientização, ele inicia, né, desde a criança, que começa, de fato, a observar que não é para existir diferenças no ambiente, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, e através de projetos, de organismos, de parcerias com o governo, seja local, seja estadual, né, seja federal, para que cada vez mais essa bandeira da equidade de gênero, da valorização da mulher, seja defendida, seja colocada no nosso país. Afinal, né, a mulher já está mostrando a que veio. Nós temos muitos casos, a história está aí escrita para mostrar, né, a sua competência, a sua habilidade, enfim. Inclusive, Lana, existem estudos que comprovam, né, que a mulher tem habilidades que vai além das habilidades do homem, inclusive na liderança, em cargos de liderança, devido à sua sensibilidade e à sua flexibilidade. Como é que você vê isso dentro desse cenário atual? A mulher na liderança. Então, a gente tem um histórico, já avançou muito, precisa melhorar, mas a gente tem um histórico. Se a gente for analisar aí exemplos de mulheres na nossa história, né? A gente vê Joana d'Arc, a gente vê a Anita Garibaldi, mas eu gosto de trazer um pouco para o meu estado. Exato. Eu tenho orgulho do meu estado. Inclusive, nós temos muitas mulheres que se destacaram ao longo da história. E, principalmente, eu gostaria de citar, né, que é a Dionísia Gonçalves Pinto, que é a Nízia Floresta, né? Que é da minha família, inclusive. Ai, que maravilha! Uma honra estar sentada ao lado de alguém da família da Nízia Floresta. Pois é, eu fiquei sabendo muito tempo depois, né, que a gente tinha uma conexão familiar. E tinha esses passos aí de jornalista. Imagine uma mulher, em 1835, escrever um livro que fala sobre empoderamento feminino, em outras palavras. Visionária, né? Visionária, né? Que ela escreveu sobre a questão da mulher, né, e a injustiça do homem. É fantástico isso. E a gente vê como isso vem se desenrolando aí. Ainda tem muito para a gente avançar, conquistar, mas eu acredito que a gente já tem mulheres aí fazendo uma grande diferença. Já está deixando o seu legado. Exatamente. Conversei agora com Lana Souza, psicóloga, empreendedora social, gestora de pessoas, e também com Laís Trindade no primeiro bloco, que falou sobre nutrição, né, para o contexto da qualidade de vida, do bem-estar, dentro desse processo que nós estamos vivendo atualmente,
né, no qual nós precisamos sim cuidar da saúde, do nosso bem-estar, das pessoas que nós amamos. Lana, eu gostaria imensamente de agradecer, né, a sua participação. Deixo agora o espaço para que você possa divulgar um pouco do seu trabalho, além de divulgar o seu trabalho, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Afinal, essa temática que você trouxe para a gente é muito relevante, né? E precisa cada vez mais ser incentivada, ser divulgada, para que as mulheres se empoderem, né, e conquistem o seu lugar no mercado. Então, Kênia, mais uma vez agradeço, viu? E feliz por saber que sentei ao lado de alguém que é da família da Nícia. E agradecer novamente ao Potiguar Notícias pela oportunidade. E uma coisa que para mim é muito forte é o Paulo Freire, quando ele fala sobre a questão do objetivo da educação, né? Que é exatamente você ensinar as pessoas a fazer uma leitura do mundo, né? E através dessa leitura, você ressignificar e você transformar à sua volta. Então, eu acredito que o meu projeto, ele tem muito disso, né? De buscar nessas mulheres, exatamente instigar isso nelas, né? Que ela faça essa leitura de mundo e, a partir disso, que elas possam se posicionar melhor e fazer a diferença no nosso estado. E é isso. E como ela me deu a oportunidade agora de falar sobre a questão das redes, né? A plataforma ela ainda está em desenvolvimento, mas a gente já tem um domínio, que é o lanacos.com.br, e também a gente tem um Instagram, que é Eu Sou Lana Souza. A gente está aperfeiçoando aí com relação a essa questão dessa temática de empoderamento feminino. Mais uma vez, agradeço imensamente. Nós que agradecemos a participação, a disponibilidade, e chegamos ao fim. O Potiguar Notícias, primeira edição, fica por aqui. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir, tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas.